Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Amém. Estou muito feliz de retornar à igreja congregacional. Gostaria que os amados abrissem Salmo 125, o Salmo tema da festividade. Mesmo assentados, mas em reverência à palavra de Deus, os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los ao Senhor juntamente com os malfeitores, paz sobre Israel. Sempre antes de estudarmos qualquer texto bíblico, se faz necessário entender melhor as características do livro. E isso é um princípio de uma disciplina chamada hermenêutica, que tem como objeto de investigação, objeto de estudo, os textos das Sagradas Escrituras. Então, primeiro, fazendo um breve panorama do livro dos Salmos, de acordo com a Bíblia de Estudo Almeida, o livro dos Salmos, ele vem do hebraico Terrilim, significa cântico de louvor. E antigamente era conhecido como saltério. Os salmos, eles eram entoados, assim como um inário, aqui que nós utilizamos, congregacionais, assim como os amados da Batista utilizam o cantor cristão. Então, os salmos, eles eram cantados, eles eram entoados. E é interessante que mesmo que o salmista escrevesse se referindo a um problema específico, a um problema singular, ele falava na primeira pessoa do plural, né? Como nós, e Senhor, ansiamos, Senhor, nós oramos, Senhor, nós estamos clamando, dando a entender que os textos dos salmos também deveriam ser utilizados por outras pessoas que tivessem problemas comuns como os dele. O John MacArthur, em seu manual bíblico, ele disse que os salmos se faz um inário inspirado por Deus que definiu o espírito e o conteúdo de adoração adequados. Então, existiam muitas emoções, seja de alegria, de tristeza, de tribulação, de angústia, de fome, de injustiça. Tantas e tantas características nós podemos encontrar no decorrer dos 150 salmos. O povo de Israel expressou a sua fé entoando os salmos no templo de Jerusalém. O judaísmo usava na sinagoga. E a igreja, a nossa igreja, a igreja do Senhor, tal como estavam, dando um sentido cristocêntrico. Martinho Lutero chamou o livro dos Salmos de uma pequena Bíblia, o sumário do Antigo Testamento. Existiram vários autores no decorrer dos Salmos. Quem escreveu mais foi o rei Davi. Escreveu 73 dos 150 Salmos. Em seguida, Salomão apenas 2 Salmos, Asaf 12, os filhos de Corá 10 Salmos, Emã, Etã e Moisés, cada um escreveu um Salmo, e existem 49 Salmos anônimos. No que se refere à data e ao contexto histórico, o teólogo MacArthur, ele diz que os salmos vêm no decorrer desde 1410 a.C. até o período pós-exílico, até quando o povo de Israel foi libertado do cativeiro da Babilônia. E dentro da história do judaísmo, contempla 900 anos. Muito tempo, muito tempo. Então, nós encontramos hinos, lamentos, súplicas, ações de graças, salmos reais, salmos didáticos, adoração, peregrinação, os salmos acrósticos também, que cada início de verso existem salmos que se referem a uma letra do alfabeto hebraico, e também salmos que são chamados de imprecatórios.
A exemplo do Salmo 137, quando o salmista lhe expressa o desejo de vingança, assim como os filhos de muitos israelitas tinham sido mortos, que os filhos também deles fossem lançados nas pedras. Salmos imprecatórios revela ali o desejo de vingança muitas vezes. E uma pequena curiosidade, amados, é que é um livro totalmente poético, estruturado dentro de figuras de linguagens, de metáforas, de paralelismo, com rimas até de ideias, com coros, dando a entender que realmente, comprovando que eram cantados. Os salmos também eram divididos em 5 livros, do livro 1 até o livro 5. Esses livros, amados, se reportam à própria Lei de Moisés, a Lei Mosaica, o Pentateuco. Então, existe essa referência. E cada salmo, ele finaliza com uma doxologia. E doxa vem de glória, do grego glória, e logia vem também da palavra grego, do original grego, significa palavra. Então, os salmos trazem esse resgate da adoração. E o Salmo 150, ele inteiro é uma doxologia. Ele inteiro finaliza, ele fecha com chave de ouro, o livro dos Salmos, adorando do verso 1 até o último verso. Amém? O título do Salmo 125, nós podemos encontrar Cântico de Romagem. E o que significa Cântico de Romagem? Existem, amados, cerca de 15 cânticos de romagem. Vai do Salmo 120 até o Salmo 134. Os cânticos de romagem eram cânticos em que os israelitas, eles peregrinavam até o Templo de Jerusalém, cantando, entoando louvores a Deus. Eram salmos que foram realmente inspirados para que durante essa peregrinação, em pelo menos 3 festas, a Páscoa, o Pentecostes e o Tabernáculos, essas 3 festas, pelo menos, o povo se deslocava. Muitas vezes eles acampavam, muitas vezes, sempre, na maioria das vezes, em grupo, até para que um pudesse proteger o outro, as famílias, as clãs, se protegessem. E eram peregrinações de dias. Eu estou falando aqui num contexto histórico, cultural, de pouca tecnologia. Imagina você peregrinar em jumento, você peregrinar com tantas limitações para adorar a Deus. E louvado seja Deus que hoje nós temos igrejas e igrejas que nós podemos ir a pé, você tem sua facilidade, então valorize vir à casa do Senhor, porque naquele contexto era muito difícil. Muitos iam apenas ao Templo de Jerusalém 3 vezes ao ano. A primeira verdade que nós podemos encontrar nesse texto é: aquele que confia no Senhor está seguro. Este salmo, amados, ele foi escrito num contexto histórico de muita perseguição, muita guerra. O decorrer da história de Israel é um decorrer de muita batalha, de muita guerra. Aqui existe uma menção de ou uma guerra, um possível cativeiro dos povos babilônios, do Império Babilônico, ou então dos persas. E quem eram esses povos? Romarinho, por favor. Aqui nós encontramos a imagem da Babilônia. Era situada na Mesopotâmia. Amados, essa foi a imagem que eu encontrei mais próximo. Eu gostaria de ter encontrado os muros. Relatos históricos apontam que os muros que cercavam aqui o Império da Babilônia poderia passar uma carruagem de 4 cavalos e ainda dar uma volta. Então existia uma vigilância muito grande, era um império muito poderoso. Há exemplo de imperadores como Nabucodonosor, como Xerxes, como Senaqueribe, imperadores cruéis, de grande violência. Pode passar? Então, as guerras, amados, existem relatos que eles enfiavam as espadas nas gestantes e puxavam os fetos. Vazavam os olhos. Eles vinham, saqueavam a cidade.
pegavam os despojos. Aqueles que não eram mortos a fio da espada eram levados cativos, eram aproveitados como escravos. Pode passar. Os persas, eles se destacavam também pela violência, mas eles preservavam, eles respeitavam a religião dos cativos. A exemplo de Dario I, a exemplo também de Ciro I, eles ali respeitavam a religião, ao contrário dos babilônicos, que eles influenciavam na religião, na adoração de outros deuses, na política, na própria cultura. Então, as pessoas que eram levadas cativas, as pessoas que eram escravizadas, elas ao mesmo tempo eram influenciadas e sujeitadas pelos povos inimigos. Aqui é a imagem de um museu, dando a ideia da altura. E mais uma vez, a violência e mais uma vez, a luta para tomar aquilo que não pertenciam a eles. E mais uma vez, grande sujeição, grande submissão, grande medo dos povos que cercavam e que amedrontavam o tempo todo. Ao passo disso, amados, o que é que o salmista no Salmo 125 vai dizer? Ele vai lembrar onde estava Jerusalém. Jerusalém estava no centro de uma região montanhosa, cercada de montanhas. E aqui ele vai dizer, olha, nós, parafraseando, nós podemos até estar cercados por povos poderosos, por nações inimigas poderosas, mas nós estamos cercados pelos montes e nós podemos lembrar que nós também estamos cercados pela proteção divina. Aleluia! Assim como os montes estão cercando esta cidade, não tenha medo, porque assim Deus cerca o seu povo. Glória a Deus! O salmista, ele vai trazer essa mensagem de esperança. Não tenha medo. Por que temer se o Senhor está nos protegendo? Por que temer diante dos povos inimigos se o Senhor está nos cercando, protegendo os seus filhos? Podemos até estar sujeitos a sermos escravizados, mas nós não podemos perder a fé no Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Os israelitas, amados, acreditavam que Deus ali estava realmente presente no templo de Jerusalém. O templo de Jerusalém era a própria presença de Deus. Lembra da Arca da Aliança? Quando a Arca da Aliança foi ali saqueada pelos filisteus, o povo se viu totalmente perdido. E agora, onde está Deus na nossa vida? Porque eles acreditavam ali que realmente Deus estava. E realmente o Antigo Testamento traz menção à presença de Deus na Arca da Aliança. Assim como ali naquele contexto, Deus ainda não havia enviado o seu filho. Somente depois viria ali o cumprimento do livro de Isaías, dos profetas, e ali Deus iria enviar o seu filho. E nós teríamos livre acesso, não mais dependendo das leis cerimoniais, de sempre estar oferecendo cordeiros de 1 ano sem mancha, ali para que o sumo sacerdote, apenas ele, entrasse no Santo dos Santos e oferecesse ali em prol do seu pecado e do pecado do povo. Somente depois é que Jesus viria e o véu seria rasgado através do seu precioso sacrifício no sangue, derramando sangue na cruz do Calvário. Mas aqui no Salmo 125, Deus ainda não havia enviado seu filho. Então, eles realmente acreditavam, a tradição judaica é que eles tinham que se esforçar para chegar ali no templo e adorar, porque Deus estava naquele lugar. Eu tinha que subir dias e dias ali montanhas, porque Deus estava naquele lugar. E o que a palavra de Deus vai dizer, né? Com a vinda, depois da vinda de Jesus, Jesus vai olhar para o povo e vai dizer: ei, o reino de Deus está dentro de você.
Nós somos a habitação do Espírito Santo. A morada, aqui em Atos, capítulo 17, versos 24 e 25, vai dizer: sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens como necessitando de alguma coisa. Aleluia, glória a Deus. Quem não se lembra de João capítulo 4, quando Jesus vem e nos ensina, nos exorta o que é a verdadeira adoração. E ele vai dizer, né, que o que importa é o quê? Que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Com o coração circuncidado. Ei, não é o quê? O local é a forma de adoração. Quando Jesus vem, ele quebra tantos e tantos tabus. E ele vem e quebra justamente a tradição. Mas nesse contexto aqui, nós devemos lembrar que eles tinham esse pensamento do templo sagrado, do templo como adoração. Dessa maneira, amados, aqui o salmista ele nos instiga a usar essa metáfora para explicar que aqueles que confiavam em Deus não precisavam de jeito nenhum temer os inimigos. Deus nos cerca de todos os lados, por todos os lados. Aonde eu for e olhar para trás, eu vejo Deus. Ele me encontra aonde eu estiver. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, toda a terra, toda a terra, contemplando os maus e os bons, cuidando daqueles. Acaso o Criador não cuidaria das criaturas? E muito mais dos seus filhos, e muito mais dos seus servos. Confia em Deus. Confia em Deus. O que diz no Salmo 125, 2: assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está à volta do seu povo desde agora e para sempre. Zacarias 2:5: e eu mesmo serei para ela um muro de fogo ao seu redor, declara o Senhor, e dentro dela serei a sua glória. Salmo 139:5: tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a tua mão. E o Salmo 91, 10 e 11, que diz que aos seus anjos, aleluia, dará ordem ao nosso respeito, para nos guardar. Glória a Deus! Nós temos um Deus que cuida, nós temos um Deus que protege, nós temos um Deus que zela pelo seu povo. Nós somos o povo de Israel também, a Israel do Senhor. Aleluia! A palavra de Deus continua sendo plenamente, aleluia, inerrante, não há erro, infalível, não há falha, imutável, não muda e totalmente passível de ser aplicada nos nossos dias. Passarão céus e terras, mas as minhas palavras não hão de passar. Glória a Deus. Isso aqui é a verdade para as nossas vidas. Aleluia. Isso aqui é alimento. Isso aqui é vida. Glória a Deus. Isso aqui deve ser, aleluia, o teu livro de cabeceira, o teu referencial, a tua única regra de fé e prática. Só a Escritura. Aqui o salmista está dizendo, está instigando o povo, estimulando o povo. Ei, creia! Ei, não duvide. Está te cercando? Olha para os montes. Glória a Deus. Está com medo? Olha para os montes. Lembra que Deus também está te cercando. Glória a Deus. Oh, glória a Jesus. No verso 3. O cetro dos inimigos, dos ímpios, não permanecerá sobre a sorte dos justos. E o cetro aqui é o símbolo de governo político e militar. O cetro é uma vara de ferro. Aqui, dando realmente o entendimento da dominação estrangeira sobre a qual Israel esteja submetido depois do exílio. Então, aqui, realmente, quando o texto traz a palavra cetro, ele está se referindo
aqui dentro de uma exegese bíblica, de uma interpretação bíblica e hermenêutica, que aqui o povo estava padecendo após um cativeiro. Imagina você, aleluia, ser cercado, olhar para um lado e para o outro e não ver solução, não ver saída. Imagina você estar sujeito a perder a sua família, está sujeita a ser separado da sua família, a presenciar o seu pai ou a sua mãe ter os olhos vazados, os braços e as pernas amputadas. Imagina você sair da sua pátria. Para um judeu, o fato de sair, deixar a pátria, era algo de muita tristeza. A exemplo até do próprio Salmo 137, do 126. Que dor é você ter um medo de repente você estar dormindo e acordar com um inimigo e uma espada, uma lança para te matar. E ali o salmista, ele vem e traz essa palavra de confiança. Louvado seja Deus. Diante das ameaças, afrontas e submissões, devemos confiar em Deus. Devemos confiar em Deus. Esse salmista traz à tona a fé inabalável, a proteção de Deus para tranquilizar o povo. O teólogo D.A. Carson, em seu comentário bíblico, ele diz que a duração do governo opressivo ou inconveniente é ajustada conforme a paciência que o povo do Senhor tem para suportá-lo. E ter paciência durante uma perseguição somente pela graça de Deus. Somente. Vale muito a pena servirmos esse Deus. Termos a mão do Senhor como que cercando o seu povo. Aonde eu for, a mão do Senhor me acompanha. Aleluia. Como que uma sombra, Ele me acompanha. Ele cuida de você. Diga assim para o seu irmão: meu irmão, Ele cuida de você. Não tenha medo, porque Ele cuida de você. Oh, glória a Deus. A palavra de Deus em Êxodo 23, 22 diz: mas se diligentemente ouvires a sua voz, fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos, adversário dos seus adversários. Isaías 41, 11: eis que envergonhados e confundidos serão todos aqueles que se levantarem contra ti, como coisa que não é nada, aqueles que perseguirem a ti. Oh, glória a Deus. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Salmo 91, 7: aquele que confia no Senhor, amados, está completamente seguro. Você está seguro, selado com o penhor do Espírito Santo. Aqui o penhor, quando Efésios fala, traz a ideia do próprio anel do rei. Somente o rei podia decretar. Por isso que a doutrina reformada, ela é totalmente, não é a favor de algumas doutrinas que falam de decretar, de lançar palavras, né? Porque o único que pode decretar é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, é Deus. Então, quando fala do penhor, somente o rei vinha com um anel e selava aquela carta. E aqui está selado. Glória a Deus. E assim nós somos, né? Selados com o Espírito Santo. Oh, privilégio! Oh, glória a Deus! Segunda verdade do texto: aquele que confia no Senhor não se abala. A primeira verdade: aquele que confia no Senhor está seguro. A segunda verdade: aquele que confia no Senhor não se abala. Imagina você, nesse contexto aqui, de violência, de guerra, a qualquer momento, de repente estar cercado por uma nação inimiga e ainda assim não se abalar. É a graça de Deus. Não é outra coisa, senão a graça de Deus. A fé, como a amada irmã falou hoje, ela pregou em Hebreus 11, e o verso de número 1 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam
e a prova das coisas que não se veem. Eu não estou vendo nada, mas eu continuo crendo. Eu posso até estar sendo perseguida, mas eu continuo crendo. Eu posso até estar cercada, mas eu continuo crendo. Eu tenho um dono que zela por mim, então eu vou continuar crendo. Aleluia! Isso é fé. Dentro da soberania de Deus, amados, e dentro de sua presciência, nós podemos passar por lutas, por perseguições. E foi o próprio Jesus em João, capítulo 16, 33, que diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. O próprio Jesus foi exemplo de muitas lutas, de muitas coisas que ele passou. Que tudo estava dentro da sua soberania. Tudo dentro do plano, aleluia, infalível de Deus. Nunca, jamais ele perdeu o controle e nunca perderá, porque ele é Deus. Glória a Jesus. Mas ele sim, plenamente homem e plenamente Deus, na sua forma humana, ele passou, né? Tentação, fome, lutas, inveja. Desde os 12 anos já era vítima de inveja. Ali ele passou por tantos e tantos. Foi zombado, foi escarnecido, foi acusado injustamente. E por que não? A gente também não pode passar. Se o próprio Jesus passou. Mas aí está a diferença daquele que teme a Deus. É que se eu sei que eu tenho um dono, e se eu sei que a minha confiança está posta nele, então eu não preciso temer. Se Deus está comigo, eu confiarei. Se Deus está comigo, eu não temerei. Se Deus está comigo, eu não preciso recuar, porque Ele é que vai adiante de mim, general de guerra, aleluia, guerreando em prol do seu povo. Somente a confiança e a fé em Deus, por meio de sua infinita graça, é que promove essas ações. 2 Coríntios, capítulo 4, 8 e 9 diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos. Você pode até ficar de boca aberta, de queixo caído. Você pode até ficar perplexo, mas não desanimado. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Podemos sim passar por cada uma dessas circunstâncias. Angústia, desânimo. Podemos muitas vezes ser perseguidos, mas não seremos destruídos. Está firmado em Deus? Você não vai ser destruído. E quem se levantar contra ti será envergonhado. Porque quem garante é o próprio Deus. Oh, glória a Jesus. Glória a Deus. Amados, por muitas vezes Israel sofreu afrontas. E aqui esse contexto, teóricos e estudiosos, eles dizem que aqui poderia ser considerado até o segundo Egito do povo de Israel. Já tinham, passado por tantas provas no Egito e agora mais provas. Eles tinham sido, o que se chama na história de expatriação, quando saem da sua pátria e vão ser levados para outro lugar, para outra nação, como que fossem ser catequizados, e ali obrigados, sujeitados. Os que eram mais inteligentes eram aproveitados nos palácios, mas aqueles que ali a olho nu, não fosse um lucro para aquela nação, morria de imediato. Então aqui Israel foi afrontado, mas o Senhor nunca o desamparou. Deus nunca abandonou o seu povo. Ele pode ter exercido justiça, muitas vezes, como o povo passou pelo deserto, ali sendo totalmente ensinados. Um caminho que era tão reduzido, eles ficaram 40 anos rodando, circulando, e sendo ali ensinados por Deus. Deus é justo, e Ele também é ira, é fogo consumidor.
Mas aqui Deus nunca desistiu do seu povo. Assim como Deus nunca desiste de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Da mesma maneira que Deus estava ao lado deles, Deus está do nosso lado. Está temendo a Deus e andando nos caminhos do Senhor, Deus está do seu lado. Não é de todo jeito. Não é andando de qualquer forma que Deus vai estar do seu lado. Até porque a palavra de Deus, ele também diz que ainda que sejamos infiéis, ele permanece fiel. Mas não use isso como que uma desculpa, que eu vou andar de qualquer maneira, que eu vou viver a minha vida de qualquer jeito, porque Deus está do meu lado. Não é dessa maneira. Deus, ele conhece o profundo do coração do homem. Salmo 139 diz: antes da palavra e a tua boca, ele já conhece. Você não pode enganar a Deus. Ele é onisciente. Não podemos ferir o próprio atributo da onisciência de Deus. Ele continua sendo onisciente, onipresente, onipotente. Não brinque com Deus, achando que Deus a qualquer custo vai estar do seu lado. Seja fiel, ande nos caminhos dele. Aleluia. Porque andando no caminho dele, melhor caminho não há. Andando nesse caminho e tendo a fé firmada na rocha que é Jesus, você não vai ser abalado. Pode até, dentro da soberania de Deus, estar passando pela prova, mas abalados não, destruídos não, destruídos não. Aleluia, glória a Deus. Josué 1:5 diz: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como eu fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, jamais te desampararei. Oh, glória a Deus. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28:20. Ele está conosco e não abre mão do seu povo. Glória a Deus por isso. Quando você olha para a grandeza de Deus, enxerga a sua inferioridade, a sua miséria, o seu trapo de imundícia. Quando você olha para a grandeza de Deus, que escolheu se revelar ao seu povo. Ele que escolheu se revelar. Ele que escolheu inspirar esse salmista para escrever esse texto. Assim como toda a Bíblia. Ele escolheu por amor ao seu povo. Valorize andar nos caminhos de Deus. Não saia desse caminho por nada. Não deixe esse caminho por nada. E eu digo mais. O que te tira desse caminho não é bênção na tua vida. O que te afasta de Deus, sem sombra de dúvida, não é bênção para a tua vida. Se você olha para trás, olha para hoje e te vê tão longe dos caminhos de Deus, se vê tão longe da presença de Deus, o Espírito Santo de Deus, nesse momento, traz à tua mente o que está te afastando dele. Abra mão e deixe. Vale muito mais ter a presença de Deus. Vale muito, muito e muito mais ter a mão do Senhor sobre a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E o que o Senhor vai nos ensinar diante das perseguições? Numa época, num contexto de olho por olho e dente por dente, agora, na graça de Deus, Deus ele vai nos ensinar a amar os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem. Que desafio! Mateus 5:44. Como eu vou amar aquele que se levanta contra mim? Como eu vou amar aquele que puxou meu tapete? Como é que eu vou amar aquele que me traiu? Como é que eu vou amar aquele que levantou uma guerra contra mim injustamente? Somente a graça de Deus. Somente o amor do Senhor. E a própria oração do Pai Nosso nos ali instiga a fazer isso. Nos constrange a sermos diferentes, porque em Mateus 6:12 diz: perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E continua no verso de número 14 dizendo: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Então nessa noite, perdoe. Está sendo perseguido, caluniado, perdoe. Abra teu coração para ser completamente encharcado pela graça de Deus. E você conseguirá perdoar em o nome do Senhor. A terceira e última verdade, amados. Aquele que confia no Senhor permanece
para sempre. Aleluia. A primeira verdade, eu estou seguro. A segunda verdade, eu não preciso me abalar. E a terceira verdade, eu permaneço para sempre. Glória a Deus. No verso número 4, o salmista ele vai expor uma certeza de que Deus abençoa aqueles que têm uma vida reta, aqueles que usam do bem, que andam no caminho. E no verso número 5, aqueles que foram influenciados por outras nações. E ali, né, se deixaram levar pela cultura, se deixaram levar ali pelos deuses dos outros povos, eles serão comparados com os próprios malfeitores. O salmista, ele vai dizer isso, e eu trago à memória Colossenses 2, 6 e 7, para dizer: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Amados, não sejam influenciados pela conduta dos inimigos, pelas condutas daqueles que se levantam, ações, atitudes, que possamos nessa noite lembrar quem nós somos, o Deus que nós servimos, a graça que nos alcançou, que possamos lembrar nessa noite que nós somos diferentes e que nós não podemos nem precisamos guerrear com a força do nosso braço. Se nós temos um Deus que nos cerca, como que essas montanhas, aleluia, eu não preciso fazer nada a não ser confiar em Deus.